Olá, caros estudantes, professor Aldeni Santos mais uma vez. Vamos aqui para a nossa aula, né? Vamos começar. Estamos aqui, aula 4, parte 2. O que é datação por carbono 14? Então, vamos lá, vamos prosseguir. O que é datação por carbono 14? Primeiramente, vamos tentar entender a formação do carbono para a gente dar sequência, tá? Então, deixa eu ligar a canetinha aqui, só para, você tá vendo aqui na parte superior, aqui o Sol. E você imagina que raios cósmicos, como está escrito, vindo do Sol e de outras partes do universo, esses raios cósmicos, eles atingem átomos aqui dispersos, né? Que estão dispersos aqui na alta atmosfera. Quando eles atingem esses átomos, ele acaba arrancando nêutrons desses átomos. E esses nêutrons, que por sua vez, eles colidem, o nêutron aqui, colidem com átomos de nitrogênio que está também na alta atmosfera. Nessas colisões com átomos de nitrogênio, nos átomos de nitrogênio, eles acabam arrancando um próton desse átomo. Se eles arrancam próton, eu mudei aquele elemento. A característica dele é outra agora. Ele deixa de ser um nitrogênio que tinha 7 prótons e 7 nêutrons e tem massa 14 e é transformado em carbono. Então, 7 tira 1 fica 6. Então, 6. Então, o carbono fica um carbono, só que aí ele fica um carbono 14, porque esse carbono aqui, né, ele tem 8, tá? Nesse arrancamento de próton, ele fica apenas, ele perdeu, né? Perdeu a identidade, digamos assim. Era nitrogênio e foi transformado em carbono. Carbono 6, porque 6 é o que define o elemento carbono, tá? 8 com mais 6 é 14, e 14 é o número de massa dele. E o carbono 14 ele passa a fazer parte praticamente todo ser vivo. Nas plantas, nos animais, né? Os animais como as plantas, né? E aí, essa planta, quando ela morre, ou o animal, quando morre, o carbono que estava nele, com um determinado tempo passado, começa a decair, né? E ele vai decair justamente para nitrogênio. Já foi nitrogênio uma vez, se tornar nitrogênio, tá? Nitrogênio 14. Isso num período de mais ou menos 5.730 anos para que decaia a metade, né, da quantidade inicial, tá bom? Então, vamos lá. O carbono 14 é constantemente criado na atmosfera pela interação dos raios cósmicos com o nitrogênio 14. Radiocarbono resultante se combina com oxigênio atmosférico para formar o dióxido de carbono radioativo. Mas também aqui é interessante entender que não tem apenas o carbono 14, né? Tem o carbono 12, o carbono, né, 13, outros isótopos também. E outros elementos químicos, como nitrogênio, oxigênio, tá? E acaba fazendo parte da planta de alguma forma. E dos animais também. Os animais, então, adquirem o carbono comendo as plantas. Ou seja, ele acaba fazendo parte, né? Se proliferando pela cadeia alimentar. Quando o animal ou planta morre, ele deixa de trocar o carbono com o ambiente, a partir daí a quantidade do carbono 14 que contém começa a diminuir, né? Sofre o decaimento radioativo. Tá? Datação por carbono 14 é uma técnica de datação que utiliza o carbono 14 para determinar a idade de um organismo morto. Isso é a datação, né? Uma técnica. Permite dizer aproximadamente o momento em que o organismo deixou de absorver. E esse momento é interessante, não é o momento em si, por exemplo, tal hora ou tal dia. É dado mais praticamente em anos, né? É impossível dizer o horário e o momento exato. Pois ao morrer, o organismo deixa de absorver o carbono 14, tá? E passa então apenas a emitir radiação. Ou seja, são adendos em que, quando o organismo está vivo, ele absorve o carbono 14, ele absorve o carbono 12, o carbono 13 e outros elementos químicos, né? Quando ele morre, não tem como mais ele absorver, ele deixa. Os outros, por exemplo, o carbono 12 continua, né, intacto lá, porque não é radioativo. Mas o carbono 14 ele vai emitindo radiações, vai emitindo e ele vai decaindo com o tempo.
num tempo de 5.730 anos, a metade dos átomos deles teria decaído, ou terá decaído, tá? O responsável por essa descoberta, por esse procedimento técnico, né, de datação, foi Willard Frank Lieb, né? Foi um físico americano, por volta do ano de mais ou menos 1946, pós-guerra mundial, né, pós-segunda guerra mundial. Ele provou que essa técnica é versátil praticamente aí 10 mil vidas, 60 mil anos. Era possível datar elementos, né, artefatos de até 60 mil anos, tá? Aí, de fato, entraria plantas, né, animais mortos, né, tecidos, né. Lieb percebeu que o carbono 14 na atmosfera se depositaria na matéria viva, como um isótopo radioativo, ou seja, vai perdendo vai perdendo a quantidade, né, de átomos com o passar do tempo, ou de núcleos radioativos. Então, se alguém pudesse detectar essa quantidade de carbono em um objeto, poderia, né, de alguma forma, estabelecer a idade desse objeto, usando a meia-vida ou a taxa de decaimento. Lieb, inicialmente, ele estabilizou, né, ou ele falou que o tempo de meia-vida, a gente pode colocar aqui um T, meia-vida, em 5.568 anos. Os primeiros ensaios de radiocarbono publicados por Lieb em dezembro de 49 foram em madeira datadas com data já conhecida. Foi utilizada aqui a dendrocronologia, né? Já conhecido. Só um adendozinho aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Continuando aqui, os primeiros ensaios, então, foi utilizando-se madeira, né? Já conhecida as idades delas. Essas idades foram determinadas inicialmente usando a dendrocronologia, tá? Então, o livro fez a comparação. Essas madeiras foram datadas, tem idade valendo X. Quando ele fez a do carbono, ele viu que a idade datada com carbono ficou muito próxima da idade que foram datada usando outro método, tá? E o dióxido de carbono, né, com o carbono 14, ele acaba, como eu falei, se manifestando em todos os seres, plantas, animais, né? Os organismos participam do ciclo e troca do radiocarbono com a biosfera. Então, o conteúdo do isótopo 14 é constante. Porque à medida que ele ganha, que ele surge na atmosfera, né? Ele surge na atmosfera. Quando o animal morre, ele perde ele. Então, por um lado ganha, por outro lado perde. Então, ele praticamente se mantém constante. Em equilíbrio, né? Na atmosfera. E uma outra questão também é o equilíbrio, a questão do decaimento, né? Como 1 grama do carbono mostra uma atividade de cerca de 15 decaimentos por minuto. Aqui, ó, taxa de decaimento. 15 dpm por grama de carbono. A comparação das desintegrações por minuto por grama de carbono de uma amostra arqueológica com as de uma amostra viva recente permite aos cientistas estimar a idade do artefato. A gente faz comparação. Ele compara aqui uma amostra viva com uma amostra já, né? Aquela amostra que a amostra arqueológica daquele artefato, daquele indivíduo que morreu, né? E aí faz a comparação de um com o outro, tá? Para medir a quantidade de carbono, Lieb utilizou um contador Geiger na época e ele converteu, né, o, o radiocarbono, o carbono em gás dióxido de carbono, né? E tentou medir a quantidade de carbono 14 usando esse contador. Já bem ultrapassado, né? Já temos atualmente bem mais moderno. Ao comparar a quantidade de carbono 14, então eu comparo aqui a quantidade de carbono 14 na amostra com a quantidade de carbono 14 na atmosfera, Lieb conseguiu então determinar a idade da amostra. Tá? É uma técnica que é possível, né? Tendo essa premissa verdadeira de que existe essa constância, né? De que a atmosfera, né? O radiocarbono na atmosfera, ele teria ou se tem se mantido constante nas últimas, pelo menos nas últimas dezenas de milhares de anos. Ou seja, ele se mantém constante. Lei do decaimento radioativo.
A probabilidade de um núcleo decair durante um intervalo de tempo curto não depende de qualquer influência externa, tá? E aqui é interessante observar que depende apenas do núcleo em si, não tem influência externa que possa interferir nisso, né? É algo probabilístico, né? Temos aí n é igual a n0 e elevado a menos lambda t. O n é o número de núcleos no tempo final, o n0, quantidade de núcleos no tempo inicial, constante de decaimento, lambda. E em 1962 foi determinada essa conferência, depois em 1922 na outra conferência, que o valor do tempo de meia-vida era 5.730 anos, mais ou menos aí 40 anos para mais e para menos. Tá? Conceito de meia-vida, né? Outra característica desse radionuclídeo é a meia-vida. Meia-vida é o tempo que leva para metade dos átomos radioativos de um núcleo específico decair. Então, aqui, o N inicial passado a meia-vida, divide por 2. Né? Posso atribuir isso também para atividade radioativa. O radionuclídeo cosmogênico, carbono 14, tem uma meia-vida de 5.730 anos. Né? Já vimos isso. Em outras palavras, é só conceitos que estão só para reforçar mais um pouco. Após 5.730 anos, apenas metade da quantidade original permanece em uma amostra de material orgânico. Datação por carbono 14 é uma importante aplicação da radioatividade. Então, é uma aplicação da radioatividade, né? Que nos permite determinar a idade de artefatos, né? Objeto histórico e fósseis, dentre outros. Né? Aqui um artefato, aqui, um fóssil. Tá? Fósseis eles precisam ter aí em torno de 11 mil anos, abaixo disso é considerado subfóssil, né? E fósseis são restos são restos ou impressões ou vestígios deixados por seres vivos, né? Um fóssil de um peixe. A lei de decaimento radioativo também pode ser derivada para cálculo de atividade ou massa. Dessa forma, assim, vamos ver o que é atividade primeiro. A atividade radioativa é o número de desintegrações nucleares que ocorre por unidade de tempo em uma quantidade de substância radioativa. Atividade é medida em Curies ou becqueréis. Então, dada em unidade de Curie, um Curie 3,7 vezes 10 a 10 decaimento por segundo. Um becquerel, 1 decaimento por segundo. Um Curie é igual a 3,7 vezes a 10 becqueréis. No sistema internacional de unidades, usa-se o becquerel. Tá? Decaimento exponencial. Vamos ver aqui esse gráfico. Observe aqui que aqui eu tenho 10, tenho 1000, né? E mais n vezes 10 a terceira, ou seja, 1 milhão aqui. O meu n inicial está aqui no meu tempo zero. E esse aqui é o meu n zero. Tá? Tá aqui em cima. No início era 1000 vezes 10 a terceira. Quando passar meia vida, ó, eu vou ter 500, né? Vezes 10 a terceira. Na segunda meia vida vai ser 250, ou seja, 500 por 2. Então, 1000 por 2, 500 por 2, 250 por 2, eu já venho para cá, ó. Então, sempre aproximadamente 2 é o que a gente vai contabilizando, tá? Vocês podem observar direitinho esse gráfico. A gente já viu essa função aqui, uma função exponencial. Observe que está decaindo com o tempo. O decaimento desse isótopo ocorre a uma taxa que obedece, né? Deixa eu só apagar aqui porque ficou meio borrado bem aqui. Opa. Aqui. Deixa eu voltar para cá. O decaimento desse isótopo ocorre a uma taxa que obedece à lei de decaimento a lei do decaimento. O decaimento de átomos de carbono 14 ao longo do tempo assume a forma de uma função exponencial. A gente já viu isso, né? N igual a N0 é elevado a menos lambda T. Atributo também para atividade radioativa, para massa, tá? O número de desintegrações por unidade de tempo é chamado de atividade A, que é diretamente proporcional ao número de núcleos da amostra. Aí eu tenho também a constante de decaimento, lambda, atividade radioativa representada pela letra A. Então tá aqui, ó, A é proporcional aqui o lambda N. Posso também falar assim, né? A igual a zero é elevado a menos lambda T. A atividade inicial, a atividade final, tá? A é a atividade da fonte radioativa. N é o número de núcleos presentes no tempo. A0 é a atividade no início, ou seja, a atividade inicial. O lambda é a constante de decaimento do elemento. E aqui só para reforçar.
Esse ponto de interrogação aqui nem deveria existir aqui, né? Podemos dizer que a datação por carbono 14 é o método de datação utilizado para indicar a idade de uma planta ou de um animal por meio do cálculo da concentração do carbono 14 existente na sua estrutura, né? Em sua estrutura, pois ao morrer a concentração de carbono vai decaindo com o tempo, tá? A datação por meio de carbono é um método para estimar a idade do material orgânico. Os conceitos que vocês devem anotar para se assimilar com isso, tá bom? A cidade de Turim é um pedaço de pano de linho que mostra um negativo de um homem, parece possuir a imagem de Jesus Cristo. Para alguns é o pano que foi enrolado Jesus Cristo após a crucificação e que teria praticamente a idade de Cristo, né? Ele se encontra em Turim, está no museu e, digamos assim, está guardado, né? Mas diz que ele foi verificado, ou seja, foi retirada a amostra dele e foi testado por 3 laboratórios diferentes, né? E nesse teste verificou-se que praticamente existe uma grande diferença de idade, né? E a proporção do carbono 14 para o carbono 12, para a comparação, foi de 92%, mostrando que ou não era ou é algo falso, né? Porque tinha que dar um total de ano muito maior, né? Muito mais, muito mais tempo, tá? E na dedução deduziu aí que era praticamente no século XVI, XVII, né? Ou alguns anos a menos, tá? Essa proporção, ela deveria ser bem menor. Como a proporção foi muito alta, significa que ele é bem mais novo, tá? Aqui é só uma dedução eu acho que eu falei século XVII, mas aqui seria praticamente século XIII, tá? E deveria ser início do século, né? Para poder ser do tempo de Jesus, ele deveria ser do início do século. E na verdade não foi, tá? Na contagem se contabilizou muito, muito mais tempo depois a existência desse tecido. Vamos ver aqui essa equação. O que eu quero aqui é apenas deduzir o valor de lambda, né? Cada material radioativo ele tem o seu lambda que depende do tempo de meia-vida daquele material, tá? Então aqui eu divido por 2, ou seja, o tempo de meia-vida. E aqui corto aqui, só resta esse pedaço aqui. 1 sobre 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. E aqui eu aplico o logaritmo dos dois lados, tá? E aqui eu tenho o log de 2, né? Vezes E, vezes o log de 2 é igual a menos lambda t logaritmo de E. E aí, logaritmo de E, a gente já sabe que vai dar 1, né? Então, eu vou restar apenas só esse pedacinho aqui. E aí, eu tenho que o log de 2 deu isso aqui, 0,693. E o tempo de meia-vida, que vai ser aqui... Aí, aqui eu atribuo o tempo de meia-vida que eu quiser, de qualquer elemento, tá? A taxa de decaimento radioativo, 15 desintegrações por minuto por grama. Um becquerel já sabemos que é um decaimento por segundo. E aqui não pode esquecer que é o tempo de meia-vida. Aqui, ó. Vamos verificar um exemplo, rapidamente. Verificou-se que o conteúdo do carbono 14 de um pedaço antigo de madeira tinha 3/10 do conteúdo de árvores vivas, indicando que 70% do carbono havia se deteriorado. Quantos anos tem esse pedaço de madeira? 70% foi deteriorado. Então resta 30%. E ele fala aqui em 3/10, né? Ele fala aqui 3/10. Então, n igual a n0 vezes E elevado a menos lambda t. Tá? Então, restou 30%. 30%
é igual a 3 sobre 10, é o próximo, é o próprio 3 décimos que ele já deu pra gente. Então, n é igual a 3 décimos de n0. Vamos substituir para cá, no lugar do n, vamos colocar o 3 décimos de n0. E aí eu posso cortar o n0 com n0. 3 décimos é igual a e elevado a menos lambda t. E aí, 3 décimos é igual de 0,3. Aplico o logaritmo neperiano, logaritmo natural dos dois lados. Né? E quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço isso aqui, que resultado eu tenho? Tenho isso aqui. Né? Eu vou ter que o logaritmo natural de e na base e, porque aqui é como se fosse uma base e, né? É 1, resta apenas esse pedaço aqui. E esse lambda eu trago daquela outra equação lá atrás, né? Eu trago lá do... A gente viu agora há pouco. E o resultado desse logaritmo tem aqui 1 ponto menos ponto 1.204 é igual a lambda. É isso aqui e o t está aqui. O t está aqui e o lambda está aqui. Já falou lambda. Já passo isso aqui dividindo. Então, t é igual a 1000 é 1,204 dividido por 0,693 dividido por 5.730. Multiplico pelo... Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Desse jeito, divido isso aqui. Né? E aí eu tenho o que aqui? Tenho aqui, fazendo essa parte primeira, eu vou ter 1,204 dividido por 0,93, 0,693, 1,737 multiplicado por 5.730. E eu tenho um T de 9.953 anos. Esse é o resultado. Então, quantos anos tem esse pedaço de madeira? 9.953 anos, aproximadamente. Tá? Até a próxima. Vou parar por aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Por enquanto, a gente encerra essa aula aqui, tá bom? E até a próxima. Ou até o nosso próximo encontro. Tchau.